Meus amados, vamos nos colocar em pé, aquele que não ainda está em pé. Se o irmão tiver algum problema, não há nenhuma dificuldade. Mas se o irmão estiver bem, eu creio que Deus está nos dando saúde. Vamos estar em pé em reverência à palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é a de Deus. Amém? Vamos então ao livro de Josué, no seu capítulo de número 24. A leitura a partir do versículo 14. O irmão poderá acompanhar na sua Bíblia. 24, 14 de Josué, assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é que nos fez subir, a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós a todos estes povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Amém? Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Louvamos e glorificamos o teu nome. E fale aos nossos corações. Amém. Podeis tomar o assento. Irmãos, me permita ser aqui bem breve, mas eu quero aqui louvar ao nome do Senhor por estar aqui com os irmãos, sempre entendendo que toda oportunidade é uma porta que o Senhor abre. Então estou aqui porque o Senhor quer. Então louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero aqui deixar também os meus agradecimentos à pastora Ângela, que Deus abençoa. Amém? É um prazer revê-la. Que Deus continue com a sua boa mão sobre a sua vida. Também eu sei que a irmã levará um forte abraço e uma paz do Senhor ao marido. O pastor Paulo, tive o privilégio, não aqui, mas no tempo passado, às vezes, bater um papo com ele numa sala que ficava na parte de cima, era a parte da música, não é isso? E quando ele ia lá conversar com o papai também, sobre a preparação musical, orquestra, né? Gente muito 10, gente muito boa. Um forte abraço ao esposo também. Ao meu querido amigo pastor Carlos, nos conhecemos, ainda éramos solteiros, não é verdade? Rancho Novo, né, irmãos? Uma bela história ali em Rancho Novo, tanto dele, e Deus me deu o privilégio de ali conhecê-lo também. Estivemos ali algumas vezes na parte da escola dominical, alguns pastores passaram por lá, nós estivemos lá também. Ele também teve o privilégio de pastorear a igreja lá e também ali estivemos. E a sua muito digna esposa também, que Deus continue abençoando aos demais irmãos. O nosso querido cantor irmão Josias Santos, nós
temos assim um pouco achegado, porque fomos praticamente membros da mesma igreja, na Assembleia de Deus em Mesquita, só que eu na Matriz e ele na Rua Sergipe, não é isso? Se eu não estou errado, eu não estou errado, estou certo. Que Deus lhe abençoe poderosamente. E é uma alegria estar aqui com os irmãos, em família, minha esposa, Dona Rosane, Michele, como já que esteve louvando ao nome do Senhor, também ali o meu genro filho, que é o Carlos Humberto, e que a boa mão do Senhor permaneça sobre a nossa casa. Saiba que a sua família não poderia estar em melhor lugar, senão neste lugar. Afinal, nós temos a nossa família, mas quando nos reunimos na igreja, nos reunimos com a família do Senhor, na qual nós pertencemos a ela. Então, mesmo que você não tenha um membro da sua família, você está em família, porque está na casa do Senhor, e o nome do Senhor venha a ser glorificado nesta noite. Meus irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, na verdade, trata-se de um segundo discurso que Josué, ele o faz. É interessante que o livro de Josué não é um livro de tanto discurso. É um livro mais de ação. Afinal, é um livro de guerra. Afinal, é um livro de conquista. Afinal, é um livro de vitória. E aí, você tem poucos discursos. Mas isso não quer dizer que não o tenhamos. No capítulo 23, é um discurso que ele faz a toda a nação de Israel. No capítulo 24, e ainda nos primeiros versículos, ele está fazendo esse discurso à nação. Mas a partir do versículo 14, ele já vai mudar um pouquinho o assunto, o foco. E aí ele vai falar às famílias. Sem dúvida alguma, é um princípio que está nítido que não existe uma sociedade sem família. Na realidade, se há sociedade, se há nações, é porque existem famílias. E é um princípio muito claro: como estiver as famílias, assim estará a sociedade. Se família estiver em crise, a sociedade está em crise. Se as famílias estiverem doentes, a sociedade está também doente. Afinal, sociedade é formado pela família. Agora, não podemos falar por todas as famílias, mas eu bem sei, eu entendo que cada um aqui está à procura de uma cura para a sua família, porque se a minha família estiver curada, a sociedade já vai começar a experimentar transformações e cura. Agora, quando nós lemos este último discurso de Josué, Josué já é um homem idoso, quem sabe já beirando a idade de 110 anos, idade essa que ele vem a falecer. Então ele está diante dos líderes de cada família, e aí ele traz um desafio para aquelas famílias, que é um desafio que vem desde Josué até o dia de hoje. E alguém possa indagar: mas pastor, qual é esse desafio? É o finalzinho deste versículo 15, aonde ele diz assim: porém, eu e a minha
casa serviremos ao Senhor. Veja, aqui ele está fazendo uma declaração, aqui ele está fazendo, podemos dizer, um ato profético. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas, pastor, para que uma família sirva ao Senhor, quais são os princípios para que possamos fazer com que a minha ou a sua família, as mesmas, possam vir a servir ao Senhor? Primeiro, quando Josué chega e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo: na minha casa tem liderança. Ele está dizendo: olha, lá em casa eu lidero para a glória e para a honra do nome do Senhor. Então, para a tua casa servir ao Senhor, eu e você precisamos ser líderes dentro da nossa casa. Pense comigo agora. Olha, esse homem se destacou em várias áreas de liderança. Primeiro, ele foi um líder político. Ele manteve as 12 tribos unidas, não houve racha, não houve rebelião. O irmão não vê isso. É interessante que na liderança de Moisés houve racha. Lembre-se lá de Número 16, Coré, Dadã e Abirão. Houve racha, mas na liderança dele, ele manteve as 12 tribos, mais a tribo de Levi, servindo ao Senhor. Grande líder político. Ele também foi um grande líder militar. Segundo o texto bíblico, ele guerreou e venceu exatamente a 31 reis. A Bíblia diz que ele venceu uma coalizão de 12 reis do norte, 5 reis do sul, venceu povos poderosíssimos. E o interessante é que Israel só tinha infantaria, Israel não tinha artilharia e também não tinha cavalaria, só tinha infantaria. Mas por que Israel venceu? Porque Deus havia dito a Josué: eu sou Jeová de Sabaote, as guerras de Israel sou o Senhor que farei por vocês. Mas ele foi um grande líder militar. Veja, ele só teve uma derrota em Ai, mas ele venceu depois. Agora, quando lemos a Bíblia, ele também foi um grande líder religioso. Ou seja, na sua liderança, Israel não cometeu abominação. Na sua liderança, o povo não cometeu idolatria. Ele manteve o povo em torno do Senhor, cultuando ao Senhor, adorando o Senhor. Então deixa eu reprisar: ele foi líder político, foi líder militar e também foi líder religioso. Mas isso não era desculpa para ele deixar a liderança familiar, porque tem gente que é um grande empresário e falha em casa. Tem gente que, me perdoe a sinceridade, é um grande líder religioso, mas falha dentro de casa. É um pregador, é um pastorzão, amém? Ninguém está dizendo aqui contra o ministério dele, mas falha dentro de casa. Josué não. Eu fui líder militar, eu fui líder político, eu fui líder religioso, mas lá em casa tem líder também. Eu mantenho a liderança dentro da minha casa. Então, para a tua família servir ao Senhor, não vem com desculpa. Estou muito ocupada, pastor.
Pastor, tem muitos afazeres. Pastor, a agenda é cheia. Arrebente a tua agenda, mas não arrebente a tua família. Arrebente a tua agenda, mas não arrebente o teu casamento. Arrebente a tua agenda, mas não arrebente a vida de um filho. Josué está dizendo: na minha casa tem liderança. Não adianta entrar na história como líder político, líder militar e até líder religioso e ter uma família arrasada. Comigo não, eu vou ter uma família que sirva ao Senhor. Dá para você erguer a sua mão e falar: Deus, eu estou entendendo esta mensagem, é para minha vida. Tu queres que eu seja um líder na minha casa, e assim você e a sua família servirá ao Senhor. Mas ele ainda continua dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um segundo princípio interessante é que ele está querendo dizer: na minha casa tem governo. Na minha casa não tem só líder, tem governo. Veja que quando abrimos a Bíblia em 1 Coríntios 11:3, Paulo vai falar sobre níveis de autoridade. Aí Paulo começa apresentando o seguinte: olha, que o cabeça da mulher é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, o cabeça do homem é Cristo, e o cabeça de Cristo é Deus. Ele está tratando sobre níveis de autoridade, de governo. Agora, o que me chama muito a atenção, veja, quando Paulo vai falar que o cabeça da mulher é o homem, mas o cabeça do homem é Cristo. Paulo está querendo dizer, veja, a quem é dado o governo da casa? Ao homem, mas esse homem tem que ser governado por alguém. Não é o governo do homem, é o governo de Cristo através do homem. Você está entendendo? Não é o governo do homem, mas é o governo de Cristo através do homem. É isso que as famílias precisam, porque já está mais provado que quando o governo é do homem, ele arrebenta com a família, mas quando o governo é de Cristo através do homem, a família caminha em paz, a família caminha debaixo da graça, debaixo da misericórdia. Mas convenhamos hoje que o inimigo quer bagunçar a rebelião que ele arrumou no céu, e Deus falou: sai daqui, rapaz, sai daqui não, vai embora. Ele quer criar dentro das famílias, quer botar filho para governar a família, quer colocar mulher para governar a família, e aí fica uma família toda desarticulada, sem princípio de governo. Mas Deus está falando para uma família servir ao Senhor: aprenda esse princípio, que o Senhor governe a vida do marido, e o Senhor Jesus estará direcionando esta família, e essa família será abençoada para a glória e para a honra do nome do Senhor. Mas pastor, para que exista um governo é necessário o quê? É necessário autoridade, não autoritarismo. Tem gente que está pensando que é ditador. Você não é ditador não, irmão. Exerça a autoridade que Deus tem lhe dado dentro da sua casa, e vá glorificando e exaltando ao eterno e bendito nome do Senhor. Mas tem alguns que querem quebrar a autoridade daquele que Deus colocou ali. Mas entenda isso: a autoridade está na sua mão, o cajado está na sua mão, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Então
exerça autoridade. Segundo, irmão, se você governa, você dá direção para a tua família. Isso quer dizer o quê? Que se você está governando, a direção que você tem que tomar tem que estar pautado na revelação escrita de Deus, que é a palavra. Você tem que ser um homem de oração, porque se você tiver com a palavra e de joelhos, Deus vai direcionar você e vai direcionar a sua família. E deixa eu lhe dizer, mesmo que seja no vale, Deus vai te guiar. Mesmo que seja no deserto, Deus vai te dar direção. A palavra e a oração não te deixará cego, mas você será direcionado pelo Senhor. Para que haja um governo, irmão, é necessário tomar decisão. E às vezes a decisão chateia, mas tem que ser tomado. Tem gente que adora ficar em cima do muro. Tem que tomar decisão. Se você quer que o seu filho ande direito, você tem que tomar decisão. Botar o garoto no caminho. Se você quer que a sua filha ande direito, você tem que tomar decisão, tem que botar no caminho. Você tem que estipular horários. Você tem que tomar decisão. Está vendo aqui ele chegou e falou, eu não sei vocês, se querem adorar os deuses da além Jordão, que os nossos pais adoraram lá na Mesopotâmia, ou se vocês querem adorar os deuses desta terra. Mas ele bateu no peito e falou, eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já está decidido, é inegociável, não vou trocar por nada. Então quem governa, dá decisão na sua família, para que a mesma sirva ao Senhor Todo-Poderoso. Agora ele continua dizendo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe o que ele está falando? A minha família vai ser um celeiro de homens e mulheres que servem a Deus. Olha o que ele está dizendo, eu, Josué, minha esposa e a minha prole serviremos ao Senhor. Dá para você glorificar ao nome do Senhor? Quando você diz eu e a minha casa, mas pastor, meu marido não é salvo, mas você já está profetizando. Minha esposa não é salva, mas você já está profetizando. Meu filho um dia esteve aqui, mas já não está, mas você está profetizando. Então nessa noite erga a sua mãe e diz, aí diz a minha esposa e os meus filhos serviremos ao Senhor. Diga, a minha casa será um celeiro de homens e mulheres de Deus. Na minha casa Deus vai levantar homem para pregar a palavra, mulher para pregar a palavra. Minhas filhas vão ser servas do Senhor, meu filho servo do Senhor. Eu vou servir ao Senhor, a minha família vai servir ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, para uma família servir ao Senhor, Deus coloca à disposição da família duas bênçãos. A primeira bênção está lá em um texto interessante, muito usado por nós, que é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31, quando Paulo fala ao centurião de Filipos, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Amém, irmão? Vamos continuar. Aí a Bíblia diz que ele creu. Levou Paulo e Silas para dentro de casa naquela noite. Tirou as algemas, cuidou dos ferimentos dele. Preparou um banquete, eles comeram. Mas Paulo e Silas pregaram o evangelho na casa. Aí você continua lendo. A família dele se converteu.
bateu, e naquela noite eles foram batizados nas águas. Dá para você levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor. Agora repita comigo, a palavra de Deus, diga aí, a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus liberou, Ele vai fazer cumpri-la. A tua casa, diga aí agora como levantada, a minha casa é o alvo de Deus para Deus salvar. Deus vai salvar a minha casa. E se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor. É interessante, crê no Senhor Jesus. E ele começou a ser salvo tu. Mas, pastor, só eu sou salvo. Deixa eu te dizer para você, Deus já começou o projeto salvação na tua família. Como, pastor? Salvou você. Só que não vai parar em você. Entendido? Você pode glorificar a Deus. Vou repetir, projeto salvação já começou na tua casa. Porque já começou, porque eu estou salvo. Mas o projeto aí você pode levantar, erguer profeticamente e dizer, não vai parar em mim, não vai parar em mim. Deus vai salvar minha esposa ou vai salvar o meu marido. Vai salvar meu filho, vai salvar minha filha. Vai salvar meu pai, vai salvar minha mãe. Deus não vai parar de salvar. Escute isso, a luz do evangelho já entrou pela porta da tua casa. E as trevas estão sendo dissipadas. Creia no Senhor Jesus. Agora, pastor, qual é a segunda bênção que Deus tem preparado para a minha família? Escute isso. Tornar membros da tua família cheios do Espírito Santo. Olha a profecia de Isaías 44:3. E derramarei água sobre o sedento, torrentes de água viva sobre a terra seca. Olha aqui que Deus fala, derramarei do meu espírito sobre a tua descendência, e a minha bênção sobre a tua posteridade. Então Deus está falando para Isaías, eu sou Deus de família, está entendendo? Eu sou Deus de família e vou batizar todo mundo de uma família. Erga a tua mão. Mas não para por aí não, olha só, Joel 2:28, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí Deus fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Dá para você dar glória a Deus, olha que Deus diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é isso, irmão? Escute isso. Deus quer usar o pai, quer usar a mãe, quer usar o filho, quer usar a filha. Deus quer que o pai seja cheio do Espírito, a mãe cheia do Espírito, a filha, o filho. Então erga a sua mão, quem é mãe aqui, mãe? Mãe, erga a sua mão. Deus quer te encher nessa noite. Deus quer te encher nessa noite. Seja cheia do Espírito. Quem é pai, erga a mão aqui nessa noite. Ergue a mão aí. Deus quer que você seja cheio do Espírito. Filhas e filhos, ergam a mão, filhos e filhos. Você será cheio do Espírito Santo. Então, nesta noite, receba de Deus a graça do Espírito Santo. Quando você lê, irmão, Atos 2:38, Deus começa, aí Pedro começa a discursar e fala, arrependei-vos cada um dos vossos pecados, para que recebais o dom do Espírito. Veja, a expressão dom do Espírito, ele é referente a batismo, é diferente de dons do Espírito.
Dom é um dos termos bíblicos para batismo. Então, batismo é dom, é presente, é dádiva divina. Aí não para só por aí, ó. Recebereis o dom do Espírito e sereis batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 39. Essa promessa é para vós, para os vossos filhos e para tantos quanto Deus chamar pelo seu decreto. Pedro está querendo dizer, salvação é para você e para seus filhos, mas também o Espírito Santo é para vocês e para os seus filhos. Dá para você glorificar ao nome do Senhor Jesus. Pastor, me prova na Bíblia uma família que foi salvo e batizado. Atos 10, a família de Cornélio, todo mundo creu e foi batizados no Espírito Santo de Deus. Se lembra da família do nosso querido irmão João Batista? Deus fala que João Batista seria cheio do Espírito desde o ventre. Aí depois a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Pai, esposa e filho, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. A tua família cheia, cheia, cheia do Espírito Santo. Aí serviremos ao Senhor. Mas pastor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor como? Como nós entendemos que Deus tem uma visão contínua de vitória. Aqui está um segredo para que as famílias venham ser vitoriosas, quando a mesma quer servir ao Senhor. Deus está falando, Josué, eu não quero só que a tua família seja vitoriosa. Eu quero que as suas gerações venham ser vitoriosas. Como já falei, o livro de Josué é o livro de vitória e de conquista. Só que Deus está falando, filho, quer que a sua geração seja vitoriosa? Não deixe só herança, deixe um legado espiritual. Não deixe só dinheiro na conta, uma casa, um sobrenome que todo mundo vai lembrar, um carro na garagem. Mas diga para o seu filho, o segredo do papai está até aqui. É o Senhor, é o Senhor. Os nossos filhos precisam saber que o que o irmão tem e o que o irmão é, não é porque o irmão é bonitinho, cheirosinho, anel no dedo, diploma na parede, gente boa, gente maravilhosa, cheia de contato. Você é porque o Senhor tem feito você ser. Então glorifica aí ao nome eterno e bendito do Senhor Jesus Cristo. Olha essa geração, está aqui no versículo 31 do 24, a Bíblia diz que foi uma geração vitoriosa, uma geração abençoada, que não se desviou do Senhor, a geração que é de Josué. Agora quando você chega em Juízes 2, a partir do 7, já vai falar que veio uma outra geração, que não conhecia o Senhor, que não servia ao Senhor, e foi, irmão, de ladeira abaixo, e aí os inimigos começaram a subjugar. Então tem um detalhe aqui, se a tua geração dos pais é abençoada, diga, meu filho, Deus é Deus da minha geração, da geração do filho, da geração do neto, da geração de bisneto. Deus não escolhe uma geração para abençoar e outra não abençoa, uma para dar bem vitória e outra nega vitória. Ele é Deus de gerações, gerações. Isso quer dizer que até o teu nome e meu nome pode ser esquecido, mas os nossos filhos conhecerão a grandeza do nosso Deus. Então, meu querido, guarda isso daí, pastor. Meu filho é adolescente, Deus quer usá-lo.
e Deus quer dar vitória a ele. Então, nesta noite, se eu quero que as gerações futuras minhas sejam gerações abençoadas, vamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos influenciar gerações. Não é como alguém fala aí: não, mas esse daqui já foi filho de pastor, foi filha de irmão. Não, não. Vão dizer: esse daqui é filho de pastor, ou não é filho de pastor, é filho de cristão, mas está servindo a Deus, está fazendo diferença na sociedade. Vamos calar a boca de quem fala essas palavras e vamos também dizer para o diabo: diabo, as minhas gerações serão erguidas para terem vitória sobre o inferno, e eles serão bênção, serão missionários, serão ganhadores de alma. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas aqui, irmão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas é necessário existir propósito. Nós queremos que esse versículo se cumpra, mas cadê o propósito? Quando o irmão desfolha a sua Bíblia e chega no versículo 14, olha o que é necessário inicialmente para servir a Deus. Versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor. Deus fala: para me servir tem que ter temor. Não é medo, não é pânico, não é terror, não é fobia, porque eu não sou bicho papão. Mas temor, reverência. Saiba quem eu sou e quem você é. Conheça a minha grandeza e quão pequeno você é. Saiba que eu posso tudo e você não pode nada. Mas se você tiver esse temor, essa reverência, saiba que você vai me servir. Saiba que o grandão aqui sou eu, poderoso sou eu. Dá para você glorificar aí é o nome do Senhor. Primeiro, olha aí, ele ainda continua dizendo: agora, pois, temei ao Senhor. Serviu com sinceridade. Olha que coisa linda, me escute só. A palavra sinceridade é uma palavra que vem do latim antigo, chamado sincera. Pastor, o que isso quer dizer? Antigamente, os romanos latinos, eles pegavam a cera e moldavam um vaso. E ao moldar o vaso, esperavam com que ele endurecesse a cera, o vaso de cera. E depois eles pegavam um elemento precioso e colocavam no interior do vaso. Depois eles pegavam e levavam até a luz e colocavam na luz. E quando eles conseguiam contemplar o que estava no interior, eles diziam: sincera, sincera. Daí saiu a palavra sinceridade, transparência, verdadeiro. Quando você olha para dentro do coração e diz: ele está sentindo isso. Deus fala: para me servir não tem que ter máscara. Crente não tem que ser zorro. Crente tem que ser verdadeiro, transparente. Ele é o que é na igreja, é em casa, é no trabalho, é na van, no BRT, no VLT, no metrô, no trem. Aonde ele tiver, ele é a mesma pessoa. Sincera, transparente, verdadeira. Sirva ao Senhor sinceramente. Aí ele diz 14 ainda: e com sinceridade, com verdade. Que a verdade esteja na tua vida, que a verdade esteja nos seus lábios, que a verdade esteja no teu coração, na tua mente, que a verdade esteja na tua mão, que
você ande em verdade. Pastor, qual é a verdade? Santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Leia a Bíblia, viva a palavra, e você vai ter esse princípio de servir ao Senhor. Versículo 15 é lindo. Aí você continua lendo. Ele está reunido e diz assim: olha, eu não sei se vocês vão servir ao Senhor, certo? Olha, vocês podem servir o Deus da além Jordão, os deuses lá da Mesopotâmia, se vocês quiserem. Ainda tem os deuses dos amorreus, deuses dessa terra aqui, tá legal? Ainda tem lá os do Egito, se vocês quiserem. Mas ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor, me escute aqui, não é obrigação, não é coerção. O que é, pastor, servir ao Senhor? É escolha. Deus não quer ninguém forçado, Deus não quer ninguém obrigado. Eu não tenho tempo, eu vou servir. Esquece isso. Me forçam demais, eu tenho que ir. Não, eu tenho que preservar o meu nome. Esquece isso, para com isso. Servir ao Senhor, escolha. Eu escolhi servir ao Senhor. Então, se eu quero servir, é escolha, e quem escolhe se esforça e serve ao Senhor. Agora, o que nós temos que fazer para servir ao Senhor? Olha o 24, e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Sabe o que Deus está querendo dizer? Quer me servir? Começa aprendendo a me obedecer. Quem dá as ordens sou eu, e você aceita. 2 princípios sobre a obediência que estão embutidos na obediência. Número 1, ouvir bem. Só obedece quem ouve bem. Desobediente é aquele que faz pouco caso ao que se fala, não está nem aí para o que se fala, faz desdém da pessoa que fala. Agora, quem quer obedecer, ele fica quietinho, ouve tudo, primeiro. Segundo, quem obedece, ele não só ouve bem, mas ele se submete à autoridade de quem está falando. Ele está falando, é o Senhor que está falando, eu vou fazer. E detalhe, se você contra-argumentar com Deus, escute isso. Deus falou, faz isso, é você, Deus, mas eu acho. Quando você fala que você acha, é porque você não quer obedecer. Porque quem obedece, ele ouve a palavra de Deus, e Deus fala, faz isso, ele fala, vou fazer. Ele vai indo, sabe por quê? Porque ele está debaixo de uma autoridade. E se Deus mandou, Deus fala, pode ir, que eu estou contigo, estou te garantindo. Quem chegar perto de você, eu jogo para longe. Quem se levantar vai ter que cair. Se tem mar, eu abro o mar. Se for preciso, eu seco o rio. Mas se eu mandei, está mandado. Então aquele que quer obedecer, ouve bem, se submete, aí vai servir ao Senhor. Serviremos ao Senhor. É a família que aprendeu a romper. Olha aqui o 14, irmão. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito. Servir ao Senhor, ele diz assim, filho, primeiro passo para você romper, deixa para trás, hein? O que ficou lá na Mesopotâmia é lá. O que ficou além do Jordão é lá. O que ficou no Egito ficou para lá. Quer me servir, deixa para trás, hein? Não vem trazendo um negocinho do Egito, não. Pastor, é um negocinho legal. Eu gosto desse joguinho do Egito, eu gosto aqui do Egito. Aí Deus fala, não, filho, não. O negócio era tão estreito que Deus falou, Moisés, nem a sandália do Egito é bom para você. Tira a sandália, porque a terra que você pisa é terra santa. Josué, tira essa sandália. Pastor, o que é? Escuta aqui, meu irmão. Se você não deixar para trás a sandália do Egito, é igual patins para aquele que não conhece. Já
já viu? Quem não sabe usar patins, ele não fica em pé. Ele fica se agarrando nas paredes ou se agarrando em alguém. Ah, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Tem gente que está com a sandália do Egito. Aí vive se agarrando, irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. A gente até ora, mas o irmão só vive agarrado. O irmão nunca se estabelece. O irmão nunca se firma. O irmão vem e não vem. Um dia vem no culto, no outro dia não vem. Um dia aparece, 10 dias desaparece. O que é isso? Ele não deixou para trás. Mas quando você tira a sandália do Egito e calça o sapato do evangelho de Efésios, você fica firme. O diabo golpeia, te ataca, mas você não escorrega. Sempre está firme. 17 ao 19, reconheça que Deus é grande. Ali ele fala: quem nos tirou do Egito foi o Senhor. Quem nos fez andar pelo deserto foi o Senhor e nada nos aconteceu. Quem nos deu a terra foi o Senhor. E quem está conosco até o dia de hoje é o Senhor. Meu irmão, se você quer romper, reconheça a Deus em tudo. Reconheça que o teu carro foi Deus que deu. E a gente tem que começar a falar isso para os nossos filhos. Meu filho, esse carro foi Deus que deu. Essa casa foi Deus que deu. Ó, tá comendo, tá bebendo, foi Deus que deu, meu lindo. Tá no coleginho, foi Deus que deu. Terminou a faculdade, foi Deus que deu graça para pagar tudo aí. Olha, é Deus, é Deus, é Deus. Vamos falar mais de Deus dentro da nossa casa. Se fala de futebol, se fala de problema, se fala de crise, se fala de um monte de coisa, mas vamos encher a nossa casa de Deus. Não, Deus está com a gente. Deus vai dar vitória. Mas a luta é grande, mas Deus está aqui nessa casa. Deus é poderoso. Deus, fale de Deus na tua casa. Fala de Deus para os teus filhos. Diga a grandeza do Deus que se revela através de você. Versículo 23, eu falo agora um negócio pesado. Filhão, deitar agora, pois fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Eu estava falando: filho, para me servir tem que ser só eu. Pega aí o que está ocupando o meu culto e joga fora. Todo mundo já falou aí sobre o celular. A gente dá uma pancadinha também no celular. Gente que tem mais tempo com o celular do que com a oração. Gente que lê mais Facebook do que a Bíblia Sagrada. Gente que esquece a Bíblia, mas não esquece o celular. Gente que dorme e acorda com o celular, toma banho, né? Com o celular, come com o celular. Manda recado dentro de casa para o marido. Manda recado para a mulher, manda recado para os filhos dentro de casa. Celular. Filhos que não têm idade nenhuma, maturidade nenhuma, recebem celular. Gente que lê um negócio no celular, sai do celular deprimido, abatido, oprimido. A cara dele muda. Ele não está vendo, está cheio de alegria. Daqui a pouco, quando pega o celular, sai de lá oprimidaço. Mas o que é, pastor? Tá usando Deus. Mas pastor, o celular é Deus, está ocupando o teu tempo, está ocupando a tua atenção. Aí você não tem mais tempo para ninguém, você não tem nem tempo para você. E aí você pensa que está doente, pensa que está daquele jeito, pensa do outro lado. Aí recebe uma seta. Deus fala: faz o seguinte, pega todos os deuses e joga fora. Joga fora. Sou eu apenas que tem que ser adorado, glorificado e exaltado para todo sempre. Finalizando aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Me escute, Ele está falando: eu fiz uma aliança com a minha família de servir ao Senhor. Aqui, ó, se lembra de Jeremias 35? Os recabitas. Deus chegou e falou: vem cá, Jeremias, chama os filhos de Recabe e os leve para uma sala do templo. Enche os cálices de vinho e manda beber. Ele fez isso. E os recabitas estão olhando, os Jeremias fazia aquilo. Aí Jeremias falou: beba. Aí eles olharam para Jeremias e falaram: não beberemos, porque fizemos uma aliança com nosso pai Recabe.
que não bebeu, com nosso pai Jonadab, filho de Recabe, que não beberemos vinho, nem os homens, nem as mulheres e nem as crianças. É a nossa aliança de família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu te dizer, quando uma família fecha uma aliança, o diabo fica do lado de fora perturbado. Eu não consigo entrar nessa casa, eu não consigo destruir ninguém dessa família. A família fez uma união em torno do Senhor e fala: aqui você não entra. A minha família está em uma união inquebrável na presença do Senhor. Deixa eu só te dar um exemplo aqui. Se lembra lá de 2 Reis 4? A mulher chega e diz: ó, meu marido era servo do profeta e veio a morrer, e agora vem os credores para levar os nossos filhos para a paga da dívida. Eliseu olhou e falou para ele: o que você tem em casa? Ela falou: só tenho um vaso de azeite. Ele disse: então vai fazer o seguinte, vai aos vizinhos, pegue não poucos vasos e vasos vazios, entre em sua casa e feche. Pronto. Olha a união da família. Daqui a pouco diz a Bíblia aqui, ó, vinha um filho e trazia o vaso. Aí vinha um outro filho e derramava o vaso cheio no vaso vazio. O milagre era esse, não era transferência. O cheio ficava vazio e o vazio ficava cheio. Não é isso. O milagre era que existia um cheio para vários vazios. O cheio não esvaziava e os vazios ficavam cheios. Mas o que é? A família trabalhou junto. Mãe e filhos. União de família. Quando família se une, escuta isso, pode ser a crise que estiver o mundo, não vai faltar azeite. Vou falar novamente, se você não ouviu. Quando uma família se une, o mundo está em crise. A época era uma época difícil. A crise na família era a família que tinha perdas, mas eles se uniram. Aí Deus encheu e abençoou. Pagaram a dívida. E Deus falou: vocês não vão só pagar a dívida, vocês não vão ter mais dívida, meu irmão. Vocês vão pagar a dívida e não vão ter mais dívida. Porque se Deus só dá azeite para pagar a dívida, eles deveriam de fazer mais dívida, mas depois da dívida paga. Só que Deus, quando abençoa, abençoa. Não é para você dar glória. Quando Deus abençoa, Deus abençoa.